silêncio das vastas planícies do Pantanal nunca foi sinônimo de paz para Elias. Para ele, cada farfalhar de folhas secas ou o movimento sutil da vegetação rasteira era uma ameaça em potencial, um lembrete vívido do pesadelo que definira sua infância naquela fria manhã. Elias era um homem marcado pelo passado, um ex-biólogo que, após anos estudando a fauna brasileira, decidiu se retirar para a solidão de uma reserva privada. Seu isolamento não era uma escolha romântica, mas uma fuga desesperada. Ele vivia em vigilância constante, uma paranoia que o fazia inspecionar cada canto de sua casa suspensa diariamente. O trauma de ter visto seu irmão mais novo sucumbir ao bote de uma serpente, enquanto ele mesmo paralisava de terror, era uma ferida aberta. A ciência que ele tanto amara tornou-se sua prisão, e o conhecimento profundo sobre os répteis apenas serviu para detalhar as formas cruéis como eles poderiam matá-lo. Nesse santuário, a chegada de Léo foi como um vendaval de vida. O neto foi deixado sob os cuidados de Elias por uma semana, trazendo consigo uma energia que o velho biólogo já não sabia como manejar. Léo era o oposto absoluto do avô, aventureiro, destemido e perigosamente curioso sobre a vida selvagem que cercava a propriedade. Para o menino, os avisos severos eram apenas histórias para assustar, e a reserva era um parque de diversões. Elias tentava impor regras rígidas, proibindo o neto de pisar no chão sem botas ou de se aproximar da margem do rio, mas via nos olhos de Léo a mesma centelha de exploração que um dia ele próprio possuíra, e que fora apagada pelo veneno e pela culpa. A rotina controlada foi despedaçada quando uma tempestade atingiu a região. O céu tornou-se de um cinza metálico, carregado de eletricidade. O vento uivava entre as árvores, e a chuva começou a cair com uma violência ensurdecedora que inundou tudo. Elias, acostumado com o ciclo das águas, percebeu que aquela inundação era diferente. A água subia rápido, invadindo a parte baixa da casa e submergindo o porão, onde ele guardava ferramentas antigas e memórias. O som da chuva batendo no telhado de zinco era como o rufar de tambores de guerra, e a escuridão logo se seguiu quando os cabos de energia foram derrubados pela força da ventania. No breu total, iluminado apenas pelos flashes dos relâmpagos, Elias sentiu o coração falhar. "Léo!" chamou ele, a voz tremendo. Não houve resposta. Ele correu freneticamente para o quarto do neto, mas encontrou apenas os lençóis bagunçados e uma janela aberta, batendo contra o batente de madeira. O medo percorreu sua espinha. Ele sabia que o menino era atraído por barulhos estranhos, e o porão, agora um tanque de água escura, estava emitindo sons inquietantes. Com uma lanterna velha na mão, Elias seguiu para a escadaria interna. Cada passo era uma batalha contra o instinto de fugir pelo pavor, contra a memória do irmão que gritava em sua mente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a esta história. Ao chegar à porta do porão, o ar tornou-se pesado, saturado com o cheiro de terra molhada e um odor acre, selvagem e milenar, que ele reconheceria em qualquer lugar. Elias parou na soleira, a luz da lanterna vacilando sobre a água que já cobria os degraus. O silêncio momentâneo da tempestade permitiu que ele ouvisse um som rítmico, seco e agudo, o chocalho de uma cascavel gigante. No entanto, o que realmente o aterrorizou completamente não foi o som conhecido, mas o que veio a seguir. Debaixo daquele estalido havia um som de algo muito maior, um arrastar pesado e sinuoso que deslocava a água com força descomunal. Algo colossal estava ali dentro, e Elias percebeu que seu maior pesadelo não era mais uma lembrança, mas uma presença física na escuridão, aguardando por ele e pelo neto. A hesitação de Elias era um peso físico, uma âncora de metal frio presa aos seus calcanhares, impedindo qualquer movimento racional. No entanto, o choro abafado de Léo, que parecia vir de algum lugar além da cortina de escuridão densa do porão, quebrou a inércia destrutiva do seu pavor. Ele mergulhou a bota na água turva que já subia rapidamente, cada centímetro que avançava parecendo um mergulho visceral no próprio inferno. O cheiro de lama, decomposição e couro molhado
tornava-se cada vez mais sufocante, impregnando suas narinas e dificultando o raciocínio. Elias forçou seus olhos a focarem além do círculo trêmulo e amarelado de luz de sua lanterna gasta. Foi então que ele a viu. Não era a cascavel que ele ouvira antes. Aquela pequena criatura era apenas um ruído de fundo, um coadjuvante diante da majestade aterrorizante que dominava o centro do porão inundado. Emergindo da superfície negra da inundação, uma massa de escamas tão escuras quanto o petróleo parecia absorver a pouca luz restante no ambiente. Era a sombra do rio, uma sucuri melânica de proporções que desafiavam todas as leis conhecidas da biologia. Sua pele não possuía as manchas oceladas típicas de sua espécie. Era um vácuo em movimento, um pesadelo negro que deslizava silenciosamente sobre as prateleiras de madeira submersas, deslocando o volume da água com uma facilidade predatória. Elias sentiu o sangue congelar nas veias. A criatura era uma lenda local que ele sempre descartara como fruto da imaginação fértil de pescadores assustados. Mas ali estava ela, o demônio ancestral do Pantanal, em sua própria casa. A visão trouxe de volta, com uma força avassaladora, a imagem devastadora de seu passado. Ele voltou a ser aquele menino de 10 anos, parado na beira lamacenta do pântano, vendo os olhos do irmão se arregalarem em choque enquanto a morte o levava para as profundezas. Naquela época, o medo o transformara em uma estátua de sal. Seus pés haviam se fundido ao solo, e ele apenas assistira ao fim, incapaz de gritar ou agir. Agora, a mesma paralisia tentava reivincar seu corpo novamente. Seus músculos gritavam para que ele corresse, para que abandonasse tudo e se salvasse. Mas o pensamento no pequeno Léo, sozinho e indefeso naquela escuridão líquida, era a única âncora que mantinha seu coração batendo. Ele não poderia falhar 2 vezes. De repente, o destino pregou-lhe mais uma peça cruel e irônica. A lanterna, sua única conexão com a sanidade e a realidade, começou a piscar de forma errática. O filamento interno lutou bravamente contra o tempo antes de se apagar definitivamente com um estalo seco, deixando Elias mergulhado em um breu absoluto e sufocante. O som da tempestade lá fora parecia ter sido silenciado por uma abóbada de silêncio mortal dentro da casa. Agora, ele era guiado apenas pela audição e por um instinto primitivo que ele tentara enterrar por décadas. Ele parou de respirar por um segundo e ouviu um som fraco, quase imperceptível. A respiração curta e ofegante de seu neto, vinda de um canto onde as vigas do teto eram perigosamente baixas e a água já batia no teto. Ao tatear as paredes para manter o equilíbrio na correnteza, a mão de Elias encontrou um nicho escondido em uma prateleira alta que ele não abria há muitos anos. Seus dedos envolveram a capa de couro mofada de um antigo diário, um objeto que pertencera ao seu pai. Mesmo sem luz, o simples toque e a memória traumática trouxeram à tona o conteúdo das páginas amareladas que ele evitara por toda a vida adulta. A revelação foi um soco no estômago, mais doloroso que a inundação. O diário contava a verdade sombria sobre a linhagem de sua família. Seu pai e seu avô não eram apenas simples guardões da reserva. Eles eram devotos de uma crença mística obscura que considerava aquela serpente negra uma divindade protetora da terra. A tragédia do seu irmão não fora um acidente aleatório da natureza, mas a consequência direta de uma negligência sagrada e de rituais de proteção que alimentaram o monstro por gerações. Sua própria família havia criado e protegido a fera que agora ameaçava o último descendente de sua linhagem. A traição do passado queimava em seu peito como brasa viva. Elias avançou lentamente pela água, as mãos estendidas no escuro, tateando o vácuo com pavor. Seu braço direito subitamente tocou algo que não era parede, nem madeira, nem metal. Era uma superfície fria, musculosa e úmida, que se contraía com uma força primitiva e indomável sob seu toque. Ele percorreu a extensão aparentemente infinita daquela pele de escamas grossas, o coração martelando violentamente contra as costelas. Ele seguiu o corpo sinuoso da serpente, cada fibra de seu ser implorando para que ele recuasse, até que seus dedos sentiram algo diferente, algo pequeno, sólido
e familiar preso entre as dobras de escamas gigantescas. Elias fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosas, ao reconhecer o formato inconfundível do sapatinho de Léo sob as escamas. O menino não estava apenas perto da serpente, ele já estava sendo envolvido por ela. O toque gélido das escamas sobre o pé de Léo foi o gatilho que finalmente desintegrou o último vestígio da paralisia que assombrava Elias desde a infância. Ele não era mais o garoto indefeso na beira do rio lamacento. Ele era um homem que dedicara a vida à biologia, e agora, esse conhecimento seria sua única arma. Elias compreendia que a sombra do rio, apesar de sua aura mística e das lendas que a cercavam, era um ser movido por instintos sensoriais precisos. Naquela escuridão absoluta e sufocante, a serpente confiava em suas fossetas loreais para detectar o calor e em vibrações microscópicas que percorriam a água inundada. Com uma determinação que nunca imaginou possuir, ele começou a golpear ritmicamente um cano de metal submerso com o cabo de sua faca, criando uma frequência vibratória constante que servia para confundir o sistema nervoso do predador. Ao mesmo tempo, Elias buscou em seu colete um sinalizador químico de emergência, quebrando-o para liberar um calor intenso e súbito sob a superfície. A manobra criou um alvo térmico falso, um sol artificial no meio daquele breu, projetado para desviar o interesse do animal do corpo pequeno e agora quase imóvel de Léo. A massa negra da sucuri começou a se desenrolar com um ruído de sucção pesado, atraída pela nova perturbação. Elias sentiu o deslocamento massivo da água quando a criatura se virou inteiramente em sua direção. O momento da verdade havia chegado. Ele sabia que a serpente não soltaria sua presa sem um estímulo de dor ou uma distração definitiva que exigisse toda a sua atenção. Em um ato de sacrifício visceral, ele estendeu o braço direito, o mesmo membro que tremera de pavor décadas atrás, e o expôs propositalmente na trajetória do bote. A sombra do rio não hesitou. Com a velocidade de um chicote de couro, a cabeça maciça da serpente emergiu da água turva. Elias sentiu as fileiras de dentes curvos e afiados perfurarem sua pele, seguidas pela pressão esmagadora das mandíbulas se fechando sobre seu antebraço. A dor foi uma explosão branca e cegante em sua mente, mas ele não emitiu um único som. Com a mão esquerda livre e movendo-se com uma precisão cirúrgica, ele alcançou Léo, empurrando o menino para cima, em direção a uma viga de sustentação no teto que ainda permanecia seca. Enquanto os anéis da serpente começavam a envolver seu peito, apertando seus pulmões com uma força que ameaçava quebrar suas costelas, Elias sentiu uma estranha serenidade. Ele não lutava com o ódio cego de quem busca a destruição, mas com a aceitação profunda de quem finalmente compreende seu papel no ciclo da natureza. O medo, que fora seu carcereiro por tanto tempo, evaporou diante da necessidade absoluta de proteger a próxima geração. Ele tateou o bolso interno de sua jaqueta, onde guardava, como um amuleto amargo de sua própria falha, um frasco antigo de soro antiofídico concentrado. Ele não pretendia usá-lo para se curar, mas sim como um reagente químico, sabendo que a substância, quando injetada diretamente nas membranas sensíveis da boca da serpente, causaria um choque sensorial insuportável. Ele quebrou a ampola contra os dentes da fera. O efeito foi instantâneo e violento. A serpente, sofrendo uma reação alérgica fulminante e uma irritação química severa, soltou o braço de Elias e desfez seu abraço mortal, submergindo freneticamente nas profundezas da água lamacenta. O silêncio voltou a reinar no porão, enquanto a tempestade lá fora finalmente perdia sua força e a inundação começava a baixar. Exausto, Elias ajudou Léo a descer da viga. O menino o abraçou com força, e naquele momento, a dívida com o passado estava quitada. Semanas depois, o sol do Pantanal brilhava intensamente sobre a reserva recuperada. A cicatriz profunda no braço de Elias havia se tornado seu maior símbolo de libertação, uma marca que não representava mais a tragédia, mas a superação. Sentado na beira do rio com Léo, ele observava o movimento sereno da correnteza e os jacarés que descansavam nas margens. O medo não vivia mais nas sombras do porão ou sob escamas lendárias. Elias finalmente estava em paz com o rio,
sabendo que a sombra agora era apenas uma lembrança que ele não precisava mais temer, pois a luz da coragem havia finalmente dissipado a escuridão.